O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar um ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos, caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade e a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras. Olá, queridos amigos e queridas amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do Evangelho Sem Fronteiras, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus, oferecida com carinho e dedicação a todos vocês e ao nosso amado Mestre Jesus. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui hoje, unidos pelo amor e pela vontade sincera de compreender, de sentir e de viver o Evangelho de forma mais profunda. Que esse momento, então, possa nos envolver em muita paz, iluminando o nosso pensamento e acerenando os nossos corações. Hoje, nós vamos refletir sobre um tema muito especial. Pedi e obtereis o poder da prece e da fé, com a presença querida da nossa amiga Carla Silene Lisboa, que compartilhará suas reflexões conosco sobre o tema. Mas antes, preparemos o nosso ambiente, entremos em sintonia uns com os outros e com a espiritualidade amiga, que nos assiste e nos conduz por meio da prece. Um sentimento me ronda,
Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Carla Silene é tarefeira na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Carla, muito obrigado por aceitar o nosso convite e com muita satisfação que iremos te ouvir agora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luiz Henrique, todos que estão conosco aqui nesse momento tão especial, nessa casa abençoada de oração, né, de nos lembrarmos, de nos conectarmos com a nossa origem, com a nossa essência. Então, é com muito carinho que posso estar aqui com vocês hoje e gostaria de iniciar rogando, né, que possamos todos estar em paz, em sintonia, em harmonia, para absorver o que a espiritualidade vem nos apresentar. E a incumbência que recebemos, né, Luiz, foi de hoje falar um pouquinho sobre essa história do pedir e obtereis, sobre o poder da fé e da oração. Se me permite, como uma introdução, eu cheguei há pouco de viagem, falei, vamos nos preparar, né? E resolvi assistir ali mais um episódio de uma série que talvez muitos aí estejam também acompanhando, que é o The Chosen. E você não vai acreditar, Luiz, porque o episódio que estava reservado lá para a gente hoje era exatamente a oração de Jesus no Getsemane. E aí eu falei, já entendi, já começamos o trabalho, vamos à nossa tarefa, né? Vamos compreender. Porque é bem curioso, né? Como que tudo vai se conectando, entrando nessa sintonia. Mas se a gente for parar e se perguntar, né? Pedir, obtereis, fé, oração. E aí a gente olha para o mundo à nossa volta e parece que as coisas estão todas numa efervescência, num turbilhão de acontecimentos, que é difícil, muitas vezes, até a gente conseguir
um tempo como esse, né? De acerenar o coração, de, como foi cantado para nós, né? De ter essa conexão com Deus, de ouvir a voz de Deus em nós mesmos, né? E, por isso, da relevância, que parece às vezes um tema repetido, né? Muitos falam, mas orar eu já sei. E a gente vai entender que orar é muito além das palavras, né, que estão sendo emanadas. Nós acabamos de presenciar a nossa irmã trazendo para nós uma oração em forma de canção, e a gente pôde vislumbrar a emoção tomar conta dela, né, o sentimento, aquilo tocá-la profundamente, e a todos nós que estávamos aqui envolvidos. Então, vamos compreender um pouco, né, o que seria essa ideia da oração, efetivamente, e esse poder que ela tem. Se eu pudesse tentar fazer uma analogia, eu diria que a fé, ela seria como se fosse a nossa raiz. É aquilo que vai nos conectando com a nossa vida em essência, nos conectando, de fato, ao nosso Criador. E a oração, ela seria a seiva, né, que essa raiz busca e vai trazendo para que possa a árvore seguir o seu ciclo de florescer, de frutificar, de perder as folhas, de renascer, de renovar. E, nesse sentido, quando a gente busca no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo super dedicado, né, exatamente a falar sobre o pedir e obtereis. E é um capítulo tão interessante, que já está lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele começa falando sobre qualidade da prece. E o primeiro alerta que nos é trazido é exatamente no sentido de nos dissociarmos da ideia de prece como sendo um conjunto de rituais, de palavras, de atos, de gestuais repetidos e que, de fato, por vezes não são nem compreendidos, né? Muito mais do que pronunciar essas determinadas palavras ou realizar esses determinados gestos, a recomendação é exatamente de que, naquele momento em que a gente tiver a condição de já ir treinando para um viver em estado de oração, que eu acredito que seja esse aí o caminho de todos nós, ou pelo menos quando a gente fala em mundos mais elevados, eu imagino que são mundos onde o nosso estado é um estado de oração contínuo, e não esse estado que a gente ainda vive, né, oscilando entre momentos de agitação e esses momentos que a gente se lembra de buscar essa conexão com essa paz, com o amor que nós somos tão carentes ainda desse amor divino. Bom, mas e como que fala, então, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? E aí, a chamada, ela usa palavras fortes, porque ela fala diretamente assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então, qual que é o alerta que ele está trazendo, né? Que aqui, esse ato de oração, ele não é um ato para o mundo exterior, embora ele vá surtir efeito aqui nesse mundo exterior. Mas ele é um ato interno, é um ato nosso com Deus. Um ato em que a gente não tem que se preocupar se a postura, se a questão é de uma postura, de um gesto, de repetir tantas vezes, de fazer a oração B, mas sim de ser um momento de entrega. Um momento em que nós nos apresentamos no estado em que nos encontramos. E é por isso que eu fiquei muito impressionada com essa passagem lá dessa temporada da série The Chosen,
onde é retratado, né? Aquele Jesus que veio ali, sempre sendo alguém firme, seguro, consciente do seu propósito, disposto, né, a realizar o que havia combinado para esse momento terreno, e ali ele se apresenta na sua essência e se resguarda, né? Ele se afasta dos demais e estando nesse momento dessa aparente solidão, mas na verdade no momento de uma introspecção e não de solidão, porque a solidão não existe quando a gente busca a Deus, mas nesse momento de introspecção, talvez seja um dos momentos mais, digamos, humanos, né? A gente ainda tem a dificuldade, pelo estágio evolutivo em que nos encontramos muitas vezes, de compreender essa essência de Jesus. Mas, então a gente tenta trazer o Jesus para o nosso dia a dia, não é verdade? E essa passagem é muito simbólica, porque ela mostra um Jesus que entra em sofrimento, um Jesus que experimenta uma angústia, um Jesus que dobra os joelhos e pede ao Pai que, se for possível, que afaste dele aquele cálice. Mas que, se não for, que seja feita a vontade do Pai. Mas esse momento ele é muito precioso para nós, como referência, porque quase sempre a gente só lembra desse momento da oração quando alguma perturbação ao nosso redor vem nos causar uma reflexão, uma dor, um sofrimento. E isso é o que nós precisamos superar, vamos dizer assim, né? Porque para viver em estado de oração, nós não teremos mais essa necessidade somente nesse momento do apuro, do desconforto. Mas se a gente pensar que Jesus, enquanto aqui na Terra, foi um ser que viveu em estado de oração, e mesmo no momento muito significativo da existência dele, ele também teve as suas dificuldades, e o que ele fez, né, foi se reservar ou se retirar por um período, por um instante, para poder se fortalecer, né, e pedir ao Pai que pudesse ajudá-lo. Isso fala de todos nós, daquelas diversas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia e que somos, né, imbuídos desse ideal de buscar essa paz, esse conforto. Mas a gente se pergunta o que acontece, né, de fato nesse período, o que é o chamado de uma oração, qual que é a relação dela com a fé efetivamente. E nós podemos compreender, né, que esse estado de oração, se a gente for buscar, por exemplo, lá ainda nessa passagem do capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer para a gente que a prece ela é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com um ser a quem se dirige. E aí é muito interessante, porque aqueles que já tiveram a oportunidade de ouvir, ou mesmo de ler alguma obra espírita em que os nossos irmãos desencarnados trazem notícias, falam de si, eles sempre vão falar do quanto a prece feita para eles é capaz de auxiliá-los, né, de atingi-los, ou mesmo de ser um momento de uma comunhão, porque a prece ela tem exatamente esse sentido dessa conexão. Mas, Carmen, nesse mundo tumultuado que a gente tem vivido, como pensar nesse estado de prece? E aí eu fui buscar, queridos, um livro chamado Novos Rumos, foi ditado por Viana de Carvalho, Adivaldo Franco, e
em que ele vai falar sobre as chamadas ondas mentais. Olha que interessante o que Viana de Carvalho vai dizer para nós. Ele fala que muitos são os fatores externos em que nós, enquanto seres encarnados em um planeta de prova e expiações, estamos, digamos, sujeitos. E é claro, esse ser em provas e expiações, ele traz algumas conquistas e alguns erros. Mas que a relevância, a importância nossa nesse momento seria de tentar sempre aprimorar aquilo que a gente vem ainda errando e de elevar ainda mais aquilo que a gente já começou a depurar. E por isso, Viana vai dizer para nós que essa preocupação com as chamadas ondas mentais deveria ser uma constante no nosso dia a dia, porque ele fala assim: as ondas mentais que estão ao nosso redor, elas podem nos atingir de uma forma boa ou de uma forma não tão boa, digamos assim. Ou seja, elas podem nos conduzir a um estado de bem-estar ou a um estado de irritação, a um estado de impaciência, de intolerância, de desajuste. E quando nós passamos por esses estados de irritação, de intolerância, a gente começa a ouvir muito uma coisa que parece estar na moda, né? Todo mundo tem falado em discurso de ódio. E aí, o recado de Viana de Carvalho é muito peculiar, porque ele fala assim: aquele que já conhece o recurso da oração, ele já sabe sobre qual é a maneira dele se proteger ou dele se blindar para que essas ondas mentais de perturbação não envolvam ou não consigam desajustar o indivíduo. E é aqui exatamente, eu penso, que entra a nossa responsabilidade. Porque já não somos mais ignorantes quanto ao remédio que temos em nossas mãos. Ao contrário, nós já temos o conhecimento e a capacidade de utilizá-lo. E aí o Viana vai dizer para a gente assim: vivendo e respirando física como psiquicamente, em campos vibratórios carregados de ondas mentais, sintoniza e absorve os potenciais que as constituem, sendo emulada ou desestimuladas para a luta de enobrecimento. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Todos nós estamos mergulhados nesse campo de ondas mentais, que nesse momento de uma chamada transição planetária, parece um tanto quanto confuso. E se queremos preservar-nos e também auxiliar aos que estão conosco nesse projeto, nessa caminhada, o recurso da oração é exatamente o meio de nós girarmos a chavinha da sintonia para que aquelas sintonias deletérias não nos enfraqueçam e, ao mesmo tempo, para que elas se transmutem, para que elas mudem, para que elas possam se tornar energias que fazem o bem, tanto a nós, quanto àqueles que estão conosco na caminhada. E, então, o Viana continua essa lição e vai dizer, por exemplo, que todos que no dia a dia têm se sentido, muitas vezes, eu tenho observado no diálogo com as pessoas, ou mesmo vendo o cotidiano, né, dia a dia, todo mundo anda com essas histórias: estamos estressados, estamos esgotados, eu durmo e parece que não descanso, né? Quando, na verdade, talvez o que esteja faltando a todos nós é utilizar mais
desse instrumento de proteção para cada um de nós. De começar a compreender que esse estado de oração não é aquele simples momento em que você se reserva no seu dia a dia. Muitos fazem no início do dia, outros ao final, outros nos dois momentos, mas é que o convite que é feito é para que a gente viva nesse estado. Nesse estado, para quê? Para que a gente transite ainda por vibrações não tão boas, mas ajudando a mudar essas vibrações, né? E impedindo que elas, muitas vezes, nos coloquem em situações de doença, em situações de desânimo, em situações da depressão, do pânico, das angústias e das fobias que a gente vem ouvindo nesse momento tão peculiar aqui na Terra. Então, o Viana fala que é preciso que a gente comece a romper, palavras deles, os elos e extirpar as matrizes magnéticas captadoras que se encontram nos tecidos sutis do corpo perispiritual. Ele está dizendo o seguinte: olha, o chamado para nós nesse instante é de que a gente comece a mudar essa sintonia, que a gente comece a cuidar melhor desse chamado corpo perispiritual, e isso vai ser feito com essa blindagem que a prece é capaz de propiciar. E diante disso, ele vai nos propor, né, que é verdade que no início, talvez a gente ainda se sinta um pouco, digamos, distraídos, né? Que às vezes a gente tenta fazer a oração, a gente tenta se colocar nesse estado, mas é assim, é um cachorro que late na rua, é um carro que passa, uma campainha que toca, e muitas vezes a gente já se desconecta. Mas ele fala que, como tudo na vida, é uma questão de persistência, né? Para que a gente continue tentando. E aí vem o mais grandioso, né? Porque olha o estado que ele coloca, que a gente é capaz de alcançar na medida em que isso se tornar para nós um hábito ou uma rotina. Ele fala assim: na etapa inicial, é necessário romper as cadeias do primitivismo. As dificuldades emocionais e psíquicas irão surgir, produzindo impedimentos, porque a gente ainda está acostumado a sintonizar com essas ondas deletérias. Mas ele coloca que, de pouco a pouco, nós vamos rompendo essa barreira invisível e passamos a experimentar um outro estado. Um estado em que emoções mais sutis e gratificantes se tornam força para a contínua tarefa de ascensão. Então, ele coloca para a gente dizendo que está em nossas mãos, através da oração, a possibilidade de fazer a escolha, de filtrar a energia que eu vivo, o sentimento, a vibração que eu quero ter perto de mim e para mim. E que, ao mesmo tempo, quando a gente faz a nossa escolha de ter uma vibração mais elevada, nós estamos contribuindo para que se disperse toda essa onda de discurso de ódio, de intolerância, dessas dificuldades que parecem andar aí como se fossem algo comum, que nós sabemos muito bem que não é. É nada mais do que um convite para a gente passar a viver mais profundamente esse estado de oração. E se a gente vai lá no livro Renovando Atitudes, do Hamed, né, nós encontramos uma lição muito bonita no finalzinho do livro, que se chama Ligar-se a Deus. Nessa lição, também fazendo remissão agora ao capítulo 28, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, é lembrado o seguinte: a forma não é nada, o pensamento é tudo.
Orai, cada um, segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Vejam que bacana. Nós iniciamos os trabalhos hoje com uma irmã que tem o dom de cantar. Quisera a Carla também ter esse dom. Mas se a Carla não sabe cantar, isso não impede a ela de fazer uma oração, porque ela consegue se expressar de outras formas. Ela consegue falar, ela consegue vibrar. E se ainda assim a pessoa tiver a dificuldade de expressar através de palavras pronunciadas, aqui Hamed vai lembrar que antes disso tudo, nós temos o pensamento. É através desse pensamento que nós iniciaremos a oração. É através dele que nós estabeleceremos essa conexão. E ele ainda fala que, no passado, era muitas vezes necessário que a gente experimentasse o holocausto para poder se lembrar da oração. A gente precisava da tragédia, da tristeza, da angústia, da dor, da guerra, da fome, porque eram esses os momentos em que a gente se lembrava da conexão. Mas não só dessas questões, como também a gente se atrelou a questões como o incenso, a vela, a questões semimateriais, vamos dizer assim, para simbolizar esse estado de oração. Mas que atualmente, esse estado de oração, ele é exatamente esse estado da introspecção. É o estado de você voltar para dentro de você mesmo, né, e estabelecer de novo a ligação com o nosso Criador. E que isto nada mais né, do que um estado de oração. E a partir do momento em que a gente começar a, digamos, a fazer essa conexão, aí vem o segundo convite, para que a gente prolongue ao máximo esse estado. Não só deixando ser somente nas dificuldades e nas tristezas como outrora, mas que a gente lembre que se nós conseguirmos fazer permanecer dentro de nós esse momento, e tem uma passagem muito interessante que fala, né? Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Essa é uma passagem que nós vamos encontrar em Coríntios. E se a gente compreender o sentido disto, de fato, mas mais do que compreender, se a gente se apropriar desse sentido, de fato, aí nós teremos condições de contribuir, né, para uma melhoria significativa e, sobretudo, de não passar em vão pela oportunidade da encarnação que nós recebemos. Do mesmo modo, nós vamos encontrar em Joana de Ângeles uma passagem do capítulo 12, que se chama exatamente Recorre à Oração. O livro se chama Vidas Vazias, também Joana de Ângeles com Divaldo Franco, onde ela fala que a oração é um sublime instrumento que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. E ela vem explicando que ela é uma energia poderosa, que vai restabelecer o nosso ânimo, vai nos fazer mais confiantes, mais serenos, mais seguros, e, sobretudo, vai preservar a nossa lucidez. Então, Luiz, eu fico pensando muitas vezes, queridos irmãos que estão conosco, se a gente tem falado tanto dessas percepções de algum desajuste nesse período de transição, será que não é exatamente o recado para que a gente precisa estar mais nessa sintonia da oração? Ou que a gente procure prolongar mais esse estado de oração no nosso dia a dia? Porque, como a gente falou, e Joana nesse texto também vai falar isso para nós,
a gente passou por um período em que a oração era quase que uma reação a algo que nos provocava dor no passado. Mas agora, segundo o que o Espiritismo nos explica, o caminho é de uma transformação para não mais ser em pequenas doses, mas sim para um estado constante do nosso espírito. E preservando, né, se a gente consegue avançar no máximo de tempo para estar nesse estado de oração, nós teremos conseguido, literalmente, como ela coloca aqui, contribuir para esse aprimoramento próprio e para o aprimoramento de um planeta que pretende entrar numa outra fase, que pretende chegar à chamada regeneração. E, por isso, se a gente já aprendeu e já experimentamos que nos momentos difíceis a oração foi capaz de nos aliviar, de nos acalmar, de nos abrandar, por que não, né, cultivarmos esse hábito de prolongarmos esse estado de bem-estar? Porque vamos tentar imaginar como se fosse um desenho, né? Como se a gente tivesse naquele instante criando em torno de nós uma capa, né? Vamos brincar com os chamados filmes de heróis e tudo mais. É como se a gente criasse uma capa que impedisse que toda essa balbúrdia, esse desajuste, esse desequilíbrio momentâneo se afastasse e mais, que ele se transformasse. Então, ter a consciência disso, se apropriar disso, traz para nós uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de quem não tem mais a desculpa de se acomodar no sofrimento, de dizer que não sabe orar, ou mesmo de se isentar da responsabilidade por tudo que está à nossa volta. Então, a Joana de Ângeles, nessa lição, ela vai dizer assim: toda vez que disponhas de tempo vazio, em vez de te permitires devaneios, sonhos irrelevantes, ela pede: ora, entre em contato com a vida exuberante em toda parte e enriquece-te de paz e de alegria de viver. E aí, hoje, na estrada, a gente está vivenciando um período aí da floração dos ipês amarelos, né? Saímos dos ipês rosa e agora a gente está sendo brindado com os chamados ipês amarelos. E eu tenho para mim que a cada oportunidade de verificar uma planta na sua exuberância, né? As buganvílias também estão num período de muitas flores, daqui a pouco a primavera chega. São momentos que nos remetem a esse estado de oração, né? A grandeza de quanta coisa bela é colocado ao nosso redor. Ou às vezes é um animalzinho na rua, é uma criança que passa. São N os momentos da nossa vida em que a todo instante é como se a espiritualidade estivesse mandando assim, uns flashes, uns bilhetinhos, né? Agora está a moda de colocar aqueles bilhetinhos assim, os post-it, não é verdade? É como se todo momento a espiritualidade estivesse mandando um monte de recado e nos convidando. Reconecte-se. Observe a beleza, a grandeza da vida à sua volta. E ajude a fazer com que esse estado se multiplique, que ele permaneça, que ele se torne uma constância nesse planeta. Carla, mas tem hora que vem alguma coisa mais complicada, vem uma prova mais difícil, vem um chamado mais intenso. E aí é o momento da gente se lembrar desse Cristo que também atravessou esse momento da dor, não conseguia ali
talvez ter a mesma firmeza de quando os planos foram traçados para aquela encarnação e que naquilo que parece talvez um vacilo, ao final se mostra como o grande momento de fé, em que, através dessa angústia, dessa tristeza que ele percebeu que tomava conta dele, de saber que em poucos tempos ele deixaria fisicamente o planeta, ele se recolhe e pede a Deus que, se fosse possível, que afastasse dele aquele momento. Mas que, se não fosse, que fosse feito conforme a vontade de Deus, porque ele sabe que esse Deus tem condições muito mais amplas de entender o que seria o melhor para aquela situação. E ele, então, aceita, né? Aceita isso, e, ao aceitar, é o momento que eu brinco que a gente vira a chave. Porque nessa virada de chave, aquela ansiedade, aquela angústia, aquele medo, eles vão se afastando e vão dando lugar a um outro sentimento, que é o sentimento, né, de uma confiança, de uma serenidade, de um equilíbrio, que a gente tanto tem ansiado, não é verdade? Então, Joana termina esse trecho dizendo da seguinte forma: após atender as multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia e dos comentários insensatos, para orar a Deus no silêncio do deserto. Que deserto é esse? É esse deserto interior nosso. É essa terra aqui que precisa ser um momento da gente estar com ela, de preencher nesse estado de oração aquele vazio existencial que toda hora tem batido a nossa porta e dado lugar a sentimentos, a sensações, a emoções que muitas vezes a gente não queria estar convivendo. Mas entender que esses momentos, esses sentimentos, essas sensações, nada mais são do que os bilhetinhos que estão vindo na nossa vida para a gente mudar. É como se a gente estivesse caminhando aí por uma estrada perigosa e a todo momento viesse um alerta sobre os perigos da estrada. Só que tem aquela situação. Se eu não fico atento ao alerta que está sendo trazido, eu, obviamente, estou numa situação de mais desânimo, de mais angústia. Mas, quando a gente compreende que aquilo era só o convite, era só o alerta da estrada, é capaz a gente já tem condições, pelo conhecimento que amealhamos na nossa existência, de efetivamente fazer essa caminhada de volta a esse sentido da introspecção e, dentro desse deserto, nós reestabelecermos essa conexão com o divino. E assim, meus irmãos, a gente caminha, né, para esse encerramento, desejando que todos possam relembrar do instrumento maravilhoso que nós temos da nossa mão e do quão ele é, digamos, forte, poderoso, para nos auxiliar diante de tantas questões que nos envolvem num período de transição. E hoje eu tomei a liberdade de buscar em Emmanuel, no livro Vozes do Grande Além, né, uma obra também muito bonita, uma lição que se chama Em Prece. O finalzinho dessa lição eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, quando Emmanuel diz assim: que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade
não seja interesse, que a nossa paz não seja o frio enregelante, que a nossa verdade não seja o fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo dos bens, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa, e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, muita paz e muita alegria a todos nós. Agradecemos de coração a você, Carla, pela generosidade da tua presença e pela beleza dessa reflexão que é tão importante e que você nos trouxe hoje. Eu que agradeço, Luiz, que essa casa abençoada, né, esse Centro Espírita Online, conhecido como Casa de Jesus, continue levando o amor, a serenidade e a paz a muitos corações. Muito obrigada. Que assim seja. Agora, queridos amigos, queremos convidar vocês para encerrarmos esse momento, elevando os nossos pensamentos a Jesus por meio da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja.
Nosso muito obrigado a cada um de vocês que compartilharam desse momento de aprendizado e de fraternidade conosco. Até o nosso próximo Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.